que põe em dúvida essa datação geológica antiga em milhões de anos? Você não conhece, né? Não Ninguém. conheço. Tá. Dentro da Bíblia, o que eu posso dizer para você? Como não sou geólogo, aí se está aqui, aí vou falar o quê, né? Dentro da teologia, nós temos 3 interpretações. Tem uma interpretação que até o nosso amigo Marcos Herbelin adota, que do universo recente. Terra jovem, né? Terra jovem, universo 6.000 jovem, anos, né? Exatamente. Mas tem uma segunda interpretação dentro da teologia, que é a seguinte: o planeta Terra pode sim ser muito mais velho do que 6.000 anos. Os que adotam essa interpretação interpretam assim, que Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá certo? E existe um gap entre o versículo 1 e a semana da criação. Então, uma coisa é Adão, os animais, o Éden, outra coisa é o planeta. Sim. Que o planeta pode ter sido muito mais antigo. Com relação à questão do Sol ali, a Lua, que aparece no 4º dia, é interessante que o verbo yassá não aparece no hebraico. Então, dá a entender que no 4º dia não é que o Sol foi criado no 4º dia depois da Terra. Que o efeito dele sobre o planeta veio depois. Então, eu só estou colocando esses pontos aqui para você entender que tem teólogos conservadores, porque tem teólogo que chuta o pau da barraca, igual eu falei. Tem teólogo que vai falar com você que Jesus teve caso com Maria Madalena, tem teólogo que vai falar que Jesus foi casado com ela, foi para o Tibete. É teólogo também por formação. Mas eu estou falando conservador, aquele que acredita que Maria deu à luz virgem para Jesus, Jesus ressuscitou, não é um mito, não é uma parábola. E dentro dos teólogos conservadores existem aqueles que trabalham com a hipótese que a Terra pode ser muito mais antiga do que os milhares de anos, tá certo? E até com a relação aos 6.000 anos, nós temos, depois eu posso falar mais sobre isso com mais tempo, tem alguns problemas aí, porque isso foi baseado na cronologia do bispo Asher, que colocou a criação de Adão em 4004 a.C. E essa cronologia de Asher esteve em muitas bíblias de tradução inglesa. Mas a própria Bíblia, quando você pega ali as datas dos patriarcas, ela não é tão fechada assim. Se pegar o Gênesis, da versão dos samaritanos, a datação está um pouquinho diferente do Pentateuco da versão massorética. Então tem algumas coisinhas para a gente ver, mas a gente conversa disso numa outra oportunidade. Isso. Mas eu tenho uma outra pergunta de mito para te fazer. Bora. Eu tenho quase certeza. Obrigado. Sonho de valsa, ó. Opa, aí sim, hein? Um docinho, né? Oh, como é que é aquele seu professor que estava fazendo a academia lá com você todo dia? Cariane. Cariane, aqui, ó. Um docinho, Cariane. Cariane, aqui, ó. Sinto muito. Você é grande, não vem bater em mim, não. Quem trouxe chama-se David, viu? Um rapaz recém-casado. Recém-casado, coitado. Casado não, coitado não, ainda bem. Recém-casado, todo feliz ainda. Tá na lua de mel ainda. Não, coitado, porque recém-casado, se ele morre agora estrupiado, sim, claro. Quem fica viúvo é ele, porque a esposa casa de novo, né? É isso mesmo. Mas até lembrei de uma coisa que engraçada, isso aqui não é piada. Eu tinha esse print lá em casa, se eu achar, eu vou te mandar. Um congresso que teve de terraplanismo, e eles falaram que esse seria o maior evento, aí estava em inglês, of the globe. Do globo. Mas voltando até a Terra é redonda, gente, senão ela não daria a volta, é capotaria, né? Estão falando aí também que dá para ver uma época do ano. Eu sei que é fake, gente, eu sei que é fake. Rodrigo Silva nem pestanejou de acreditar nisso, mas, como eu estou diante de um cientista aqui, vou aproveitar para ele responder para vocês, tá bom? Que daria para ver a Torre Eiffel lá do Ceará. Alguns falam que era de Sobral, e Sobral realmente tem um... Depois até você falou, que eu fiquei um tempo em Sobral. Aliás, um abraço para os queridos lá de Sobral. Muito importante para a gente. O Lindomar, lá, o doutor Oscar, que está como prefeito lá de Sobral e tudo. Pessoas me trataram muito, eu fui muito bem tratado em Sobral. E ali eu sei que tem uma história envolvendo o Einstein, que ali foi o lugar que eles queriam até provar... Provou a relatividade ali. Vou deixar para o Sérgio contar a história do Einstein, mas antes de contar a relação de Einstein com Sobral, ele não veio aqui, mas a teoria dele foi provada lá. Fala para a gente um pouquinho desse negócio que está todo mundo falando, que dá para ver a Torre Eiffel de lá. Da onde que vem esse troço? De onde que tiraram isso? Cara, a internet é complicado demais, né? Como eu falo, porque... alguém, cara, pôs uma foto lá, um negócio todo na névoa e tem uma torrezinha, o cara fala, aqui, ó, eu tô vendo a Torre Eiffel aqui do Ceará, aí a Terra é plana e tal. Cara, não existe... Aliás, tem a ver com terraplanismo também? Tem.
Porque você só pode ver a Torre Eiffel lá no Se Ceará a Terra for plana. se a Terra for plana. Mas aí vai contra os terraplanistas, porque eles falam que não pode ver uma coisa muito longe, porque acaba se tendo um efeito de perspectiva. Então, na verdade, quem fez isso ficou mal tanto com os terraplanistas como os globalistas. Globaloide, que eles chamam. Globaloide, que eles chamam. Mas eu quero aproveitar aqui a audiência para até falar um outro negócio aí que o pessoal vem falando pra caramba. Tá tendo esse monte de acidente de avião. Isso aí é um problema da reversão do campo magnético. Não é, pessoal, tá? O campo magnético da Terra, ele inverte sim. Ele inverte. De tempos em tempos, o Polo Norte vira Polo Sul vira Polo Norte. Como que a gente sabe disso? De rochas que a gente tira aqui do meio do Oceano Atlântico. Só que esse processo ele demora aproximadamente uns 100 mil anos para acontecer. E não é agora que ele vai acontecer, porque o polo a gente sabe muito bem onde está. Mas tem vídeos propagando aí pelo TikTok, pelos Instagram da vida, que falam que esses acidentes é por conta da reversão do campo. Então, não é. A Torre Eiffel do Ceará não dá para ver, pode ir lá que você não vai conseguir ver, fica tranquilo. E também o lance da reversão do campo magnético. A Torre Eiffel do Ceará é um fenômeno conhecido como pareidolia, que a gente chama. Tá uma névoa, aí alguma sombra de alguma Parece coisa alguma ali, coisa que o seu cérebro reconhece. O seu cérebro na hora olha para aquilo e fala, caramba, isso aqui é a Torre Eiffel. Nuvens. Nuvens, tem muito disso. Rochas que você vê com um formato estranho, tem muito disso. A pedra da freira e do padre que tem lá no Espírito Santo. Isso, o dedo de Cristo, famoso, né? Nos lugares. Então, a Torre Eiffel é mais uma desses efeitos. É um efeito atmosférico por causa da névoa com uma sombra. E criou aquele desenho ali que parece, porque você olha assim, parece a Torre Eiffel. Mas, não, obviamente, que não é. Já chegaram a medir, até avisada, nem daria para ver a Torre Eiffel dali da onde que o pessoal falou, entendeu? A pessoa ainda se dá o trabalho de desmentir, porque a coisa é tão repetida que você tem que provar que não é. Mas tem, cara, porque você tá na internet igual eu tô, né? Sabe como que é, né? Que você deve sofrer também, talvez até mais, com isso, que o pessoal começa a falar, repetir essas coisas, e são pessoas que acabam ganhando uma credibilidade que não devia, entendeu? E eles falam primeiro. E aí, como que você vai fazer? E hoje tem o tal do clickbait também, que chama mais atenção. O pessoal eles não querem ouvir que Jesus morreu, ressuscitou, como está na missa, quando está no culto protestante. Eles querem que Jesus tinha uma esposa e que a Igreja Católica escondeu isso a vida toda, sabe? Graças ao Código da Vinci, Código da Vinci, ou então que ele foi para a Índia também, se tornou um mestre yogi lá, ou até que ele era um ET também, que tem essa ideia também. Jesus é um extraterrestre. Tem muita ideia de que Jesus era ET. Agora, falando de Sobral. Aqui pra gente é mais conhecida como a terra do Renato Aragão. Isso. Mas em termos científicos tem algo muito melhor do que ser a terra do Renato Aragão.